Chegamos hoje na lição de número 2 do terceiro trimestre da CPAD, aqui da classe dos jovens, onde nós estamos abordando sobre o tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel, para o testemunho cristão em nossos dias, texto escrito e comentado pelo pastor Valmir Nascimento. Na aula de hoje, lição 2, que vai cair no dia 14 de julho, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: como viveremos na Babilônia? Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, deixa teu comentário, teu likezinho também é importante. É necessário você iniciar a sua aula por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira delas é o texto principal, que se localiza em Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Faça a leitura. Apresente também o resumo da lição. Muito interessante você fazer a leitura do resumo da lição em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza, então, em Daniel, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui no canal postando aula para você, tanto aqui pelo YouTube como pelo Spotify. Toda terça-feira eu encontro marcado dessa classe aqui, a classe dos jovens, onde nós temos a oportunidade de compartilhar essa lição com você. Na terça também, nós postamos essa mesma aula na Rádio Brasil FM no programa Voz da Assembleia de Deus para edificação de vidas em Cristo Jesus. Hoje, na lição de número 2, nós vamos estudar com você a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Ou seja, vamos tentar abordar com você esse contexto histórico e sociológico daquele período para que você possa tirar aqui grandes lições para a tua vida cristã. Hoje nós vamos tentar trabalhar com você a respeito desse contexto histórico, a vida e o ministério do próprio profeta Daniel e a importância desse livro. Em primeiro lugar, para você tomar como nota já a nível de introdução, vamos observar o contexto histórico. No contexto histórico, você vai perceber que, de acordo com o pastor Severino Pedro da Silva, no seu comentário Daniel, versículo por versículo, ele faz questão de trabalhar exatamente que depois da grande batalha que aconteceu em 605 a 604 a.C., as forças de Nabucodonosor que venceram o Egito foram então direcionadas exatamente para a região ali da Judéia, a região onde se localizava Jerusalém, a tribo de Judá. Também nós vamos perceber que nessa época é possível que Daniel foi levado entre os cativos com a idade de 14, 16 anos, alguns autores chegam a dizer até mesmo 17 anos. Nesse processo, você tem a datação histórica, no ano de 605 a.C., quando acontece então a primeira leva dos cativos de Jerusalém à Babilônia. 8 anos depois, você vai perceber então que Ezequiel vai na segunda leva, nós vamos perceber isso dentro do contexto histórico, ele vai com a segunda companhia, e em último lugar, a terceira destruição, a terceira leva que acontece em Jerusalém, ela acontece exatamente para a destruição do templo e o exercício do cativeiro babilônico também. Daniel ele vai sendo levado para a Babilônia nessa primeira leva, em 605, com cerca de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas foram levadas por Nabucodonosor para a capital da Babilônia. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 2, versículo 14. Você vai perceber que eles foram levados para trabalhar. Daniel é selecionado entre os nobres para poder exercer especialmente o serviço no palácio como um eunuco. Sobre a vida e o ministério de Daniel, em segundo lugar, você também pode destacar que Daniel ele foi exaltado por sua fé e a sua sabedoria diante de Deus também. Ele foi exaltado na Babilônia por temer a Deus, exerceu seu ministério até o reinado de Ciro, está lá no capítulo 10, versículo 1 do profeta Daniel, há esse registro aqui também, além do que ele ser também contemporâneo do próprio profeta Ezequiel, que está entre a população
lá na Babilônia, às margens do rio Quebar. Isso é registrado também em Ezequiel 14:14, Ezequiel 20:28. Então aqui você já percebe que o Daniel está exercendo esse ministério próximo a esses profetas também, o exemplo do próprio profeta Ezequiel. Enquanto isso, o próprio profeta Jeremias permanece lá em Jerusalém, entre os cativos também, entre o povo que estava passando pelo processo de cativeiro. Sobre a importância e o estudo do livro do profeta Daniel, nós podemos destacar o seguinte: você pode demonstrar que essa compreensão aprofundada do próprio texto traz então uma grande relevância. Primeiro, você vai perceber as passagens que vão confirmar o cativeiro babilônico. Essa relevância, então, é uma relevância espiritual que nos leva agora a ter uma compreensão cristã de como devemos também nos portar nesse mundo que está sendo dominado pelo espírito da Babilônia. Daniel, ele é levado como cativo para a Babilônia, mas lá ele dá o seu testemunho para a glória de Deus. E existem 3 passagens bíblicas, e aqui eu destaco para você, que vão então fundamentar esses 3 deportamentos dos judeus para a Babilônia. A primeira delas está em Daniel, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Você vai encontrar essa passagem bíblica falando aí da primeira chegada da deportação em 605. A segunda delas é registrada também dentro do próprio texto bíblico, que confirma a levada de Daniel para aquele processo, em 2 Reis, capítulo 24, versículos 10 ao 16. Você vê 2 Reis também confirmando essa deportação dos cativos, 10.000 pessoas, Daniel está no meio dessas pessoas, e isso é registrado em 2 Reis. E Jeremias 24, 1 e 2 também confirma essa primeira deportação de 606, onde Daniel está inserido. Então, estudar todo esse contexto histórico, a chegada de Daniel da Babilônia, o seu testemunho também é relevante para a gente, é testemunho relevante para mim, é testemunho também relevante para você. E claro, você que está chegando por aqui já pode, deixa aqui teu comentário, coloca aí, gente boa, de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil ou fora do Brasil você nos acompanha também. E é claro que eu espero que o Senhor possa te abençoar de uma forma poderosa. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, de organizar todo o teu material, olha, eu tenho um material para poder te ajudar, é o Facilita EBD. Esse recurso pode te ajudar muito e é extraordinário. Por exemplo, lá você vai encontrar o esboço da aula da pesquisa que eu já estou realizando aqui para você, onde eu coloco versículos a mais, comentários, que vão te ajudar a dinamizar as tuas aulas. O esboço está disponível para quem é assinante. Você encontra também o próprio PowerPoint, onde você pode utilizar esse recurso visual para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical. É um recurso disponível através de uma assinatura trimestral. A nossa proposta está no link na descrição, ou você pode acessar facilitabd.com.br para conhecer todo o nosso trabalho e, claro, ser abençoado em Jesus. Agora nós vamos então para o nosso primeiro ponto. No primeiro ponto, nós vamos abordar sobre a chegada de Daniel e os seus amigos na Babilônia. No primeiro ponto da lição, é interessante você observar que Daniel chega nessa primeira deportação. Estamos analisando essa primeira deportação de 606. Tem uma passagem bíblica que você vai poder ler em sala de aula junto com os teus alunos. É interessante você apresentar isso. De guardar o coração, de estar também servindo a Deus até mesmo em terra estranha. Isso está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. E o primeiro subtópico destaca agora essa abordagem que vamos trabalhar com você como proposta do pastor Valmir Nascimento. Deportados para uma terra estranha. De acordo com o pastor Severino Pedro da Silva, em seu comentário bíblico, Daniel, versículo por versículo, ele destaca capítulo 1 de Daniel, versículo 2, onde está escrito que o Senhor entregou nas mãos do rei da Babilônia, o rei de Judá e todos os utensílios da casa do Senhor. Aqui nós temos uma referência bíblica que destaca exatamente o início desse cativeiro em 605 a.C. É claro que esse versículo vai apontar também alguns exemplos, alguns princípios que nós precisamos retirar
para a nossa espiritualidade cristã. O primeiro deles que você pode destacar em sala de aula é a necessidade da obediência e respeito à lei de Deus. O versículo 2 faz questão de descrever que Deus agiu em juízo por falta da obediência, por falta do compromisso com a lei de Deus. Enquanto Israel perseverava obedecendo à lei de Deus, Deus então honrava Israel. Israel prevalecia, mas a partir do momento em que Israel decide profanar o templo, desonrar a lei do Senhor, quem dá diversas informações sobre isso é o próprio profeta Ezequiel e o profeta Jeremias, a Bíblia faz questão de dizer que o próprio Deus entregou Israel, entregou o templo na mão dos caldeus. Você pode observar que isso também já era registrado na lei. Levítico capítulo 10, versículos 1 ao 11, traz essa perspectiva de forma muito clara. Quando o povo de Deus obedecia ao Senhor, quando o povo de Deus era fiel a Deus, Deus também protegia o próprio templo e o tabernáculo, ao ponto de matar aqueles que tentavam profanar. Mas quando as pessoas se afastam da presença de Deus e rejeitam a lei, essa profanação ela passa a ser evidente, porque o povo deixa de ser justo diante do Senhor. Em segundo lugar, você pode destacar também as consequências da iniquidade. Todo pecado tem consequência. E quando a iniquidade transbordou em Israel, foi o próprio Deus que entregou o povo de Israel nas mãos de Nabucodonosor. O próprio Deus agiu com um martelo sobre a terra. Isso está escrito em Jeremias capítulo 27, versículo 6, capítulo 50, versículo 23 também, onde o povo sofre a consequência por questão do pecado, pelo afastamento da presença de Deus. Nessa passagem também nós podemos destacar o terceiro princípio, que também é relevante, é a necessidade do temor a Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31, uma passagem que você pode estar lendo, onde você vai perceber que esse versículo nos lembra que nós devemos ter compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a vida cristã, e olhar para essa narração da história de Daniel e esse contexto histórico é entender que o Senhor está atento também à nossa prática espiritual. A necessidade também de observarmos também nesse texto é a educação e a assimilação de uma cultura estrangeira. Daniel e seus amigos são arrastados, são levados como cativos. Segundo o pastor Valmir Nascimento, e aí agora a gente volta o nosso olhar para a lição, ele faz questão também de destacar que o Senhor permitiu de forma tremenda que os judeus fossem levados então para a Babilônia. E o registro bíblico diz que Aspenaz, chefe dos eunucos, seleciona então jovens de linhagem real para poder servir como eunucos lá no palácio da Babilônia. Entre eles entra aqui Daniel e seus amigos. Você tem a referência bíblica em Daniel capítulo 1, versículos 3 ao 5, onde eles são então levados, impulsionados a conhecer a língua babilônica, a cultura babilônica, têm os seus nomes mudados também e passam a ter uma educação babilônica, mas mesmo assim eles permanecem fiéis a Deus. Também você pode destacar em sala de aula a fidelidade no meio da adversidade. No meio de toda essa diversidade, de todo o contexto de caos do cativeiro babilônico, você vai perceber que em uma cultura babilônica, Daniel e seus amigos permaneceram fiéis a Deus, obedecendo o princípio da lei, obedecendo a verdade da mensagem do Senhor e permanecendo firmes com a sua identidade de servos de Deus. Nós também precisamos ter uma identidade de servos e servas de Deus. Dentro da palavra e observando exatamente essa proposta da lição, você vê essa preparação para a excelência. Daniel e seus amigos utilizaram as suas habilidades, o conhecimento adquirido para a glória de Deus, para a exaltação do Senhor. Mesmo em um contexto de caos, mesmo em um contexto da Babilônia, a própria Bíblia faz questão de dizer que eles deram testemunho do serviço, da obra e da mão do próprio Deus sobre as suas vidas. Nós também precisamos aprender sobre isso. Então, olhar para Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, você pode então perceber dentro desse contexto aqui
diversas aplicações para a vida cristã, que nós também precisamos permanecer firmes, independente da circunstância, servindo a Deus em todo o nosso coração. E aí, você acha que hoje a juventude também precisa permanecer firme no meio dessa situação, no meio desse contexto, onde o espírito da Babilônia tem aí a sua atividade? Você acha que o cristão ele pode então permanecer firme diante do Senhor nesses dias maus em que nós vivemos? Se você acha, comenta aqui. Vamos então para o segundo subtópico que vai abordar nesse primeiro ponto sobre o jovem Daniel e os seus companheiros. No segundo subtópico, ainda o pastor Severino Pedro da Silva agora destaca princípios para a vida cristã, a partir da leitura de Daniel, capítulo 1, versículo 3, onde você percebe a escolha de Daniel e seus companheiros para servir na corte da Babilônia como eunucos, escravos, tá? Você precisa observar isso. Você vai ler o versículo junto com os teus alunos e percebe que o chefe dos eunucos, ou seja, Daniel, faz parte também desse contexto. É por isso que na Bíblia não cita os filhos de Daniel, a família de Daniel. Ele foi castrado para ser eunuco. Isso aqui é algo muito comum nesse contexto para poder trabalhar dentro do palácio. Também você vai perceber que Daniel é separado entre os nobres de Judá, de linhagem real, para poder servir dentro do palácio na Babilônia. Aqui nós podemos destacar alguns recursos e alguns princípios que você pode também aplicar em sala de aula. O primeiro deles é excelência e integridade. Daniel é um jovem de excelência e tem uma integridade espetacular. A própria Bíblia nos dá aqui a referência, tanto dele como dos seus amigos, em demonstrar sua fidelidade a Deus em experiências extraordinárias. Lá no Novo Testamento você vai encontrar também referências bíblicas que nós devemos então permanecer firmes diante do Senhor, independente da situação, para glorificar a Deus, sendo pessoas de excelência. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, nos traz a referência de entendermos que a nossa vida precisa ser baseada pela palavra de Deus. Em segundo lugar, você vai perceber aqui que Daniel também dá um show de aula, ou seja, dá um show de exemplo em ser fiel no meio da adversidade. Você precisa ser fiel no meio da adversidade. Daniel e seus amigos são imersos em uma cultura babilônica. Sobre a cultura babilônica, nós ainda vamos trabalhar sobre isso, especialmente na aula que vem, onde os jovens vão para a faculdade e entram nessa cultura babilônica e precisam também, mesmo imersos nessa cultura, permanecerem firmes diante do Senhor. Daniel não abre mão das suas convicções, não abre mão da sua fé. Olha para o texto de Daniel 1:8. Daniel propôs no seu coração permanecer fiel a Deus. Em terceiro lugar, anota aí para você compartilhar com os teus alunos. Daniel tem discernimento e sabedoria. Todos nós precisamos ter discernimento e sabedoria. Daniel foi ao chefe dos eunucos e pediu com humildade a permissão para poder exercer a sua fé. Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel capítulo 1, versículo 9 confirma isso. Todo cristão precisa agir com sabedoria, no trabalho, na faculdade, de forma muito especial para poder glorificar a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz que se nós queremos sabedoria, devemos pedir de Deus, porque Ele tem para dar. Você também pode pedir de Deus sabedoria para o teu dia a dia, para o teu trabalho também. Daniel também nos ensina, com seus amigos, a respeito do princípio da dependência de Deus. Você tem dependido de Deus? Você tem buscado a Deus todos os dias? Daniel capítulo 1, versículos 15 ao 20 diz que eles dependeram de Deus e Deus honrou a fé desses rapazes, ao ponto de destacá-los por causa da sua fé. Deus deu mais sabedoria, Deus deu mais capacidade, Deus deu mais inteligência para esses jovens que se colocaram à disposição. Você também percebe dentro do próprio texto esse impacto positivo em um ambiente secular. Gente, você pode estar inserido em ambiente secular. A gente todo dia está inserido em um ambiente secular, seja na academia, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja nos serviços que realizamos. Todos nós estamos inseridos em uma cultura secular, mas devemos causar um impacto positivo testemunhando a respeito de Cristo. E aí você percebe que Daniel e seus amigos foram luz no meio das trevas da Babilônia. E a Bíblia fala que nós devemos ser sal e luz desse mundo. Olha lá para o texto agora de Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16.
Isso aqui é um exemplo para a vida cristã. Você também vai perceber a própria questão de Aspenaz e os eunucos. E aí eu volto a relatar isso para você. Daniel e seus amigos se tornaram eunucos na Babilônia para servir o rei. Isso aqui não fala de homossexualidade. Mas eles então se tornaram eunucos para poder servir na corte real. Isso também é citado em diversas passagens. Observe lá, Deuteronômio 23:1, Isaías 56, versículos 5 e 6. A própria Bíblia faz questão de dizer que o próprio Deus Todo-Poderoso, ele guarda Daniel também com seus amigos, mesmo nessa situação. E o próprio Deus reconhece o serviço de Daniel e o seu sacrifício também, tá? Honrando Daniel na corte da Babilônia. E, em último lugar, você também pode destacar essa dedicação exclusiva a Deus. Daniel e seus amigos na corte, mesmo sendo selecionados para servir, se dedicaram a Deus. Colocaram o seu coração diante do Senhor. No Novo Testamento você vai encontrar figuras também que se colocaram à disposição para servir a Deus de todo o coração. Exemplo, João Batista, Paulo. Gente, esses dois homens se colocaram à disposição para servir a Deus exclusivamente. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 6 e 26 fala sobre isso. Eles se colocam à disposição para adorar no meio dos seus sacrifícios. Em 1 Coríntios 7, 32 e 33 também vai confirmar isso. Então, portanto, quando você olha para a Bíblia e vê exemplos como Daniel, vê exemplos como o próprio Paulo, João Batista que nós estamos citando, Daniel e seus amigos, você percebe que esses homens dedicaram a sua vida no meio de situações difíceis, em culturas que não honram a Deus, para honrar a Deus. Esses princípios precisam ser destacados por você. Você também pode ser um testemunho vivo no meio dessa cultura secular em que nós estamos vivendo. Caminhando, vamos para o terceiro subtópico, que aborda agora sobre o sofrimento do justo. Eu espero estar contribuindo com você. Se eu estou e você conhece alguém, marca essa pessoa aqui para ela assistir essa aula junto com você. Neste terceiro subtópico, também destacamos outro versículo a partir da leitura do pastor Severino Pedro da Silva. Você tem então Daniel capítulo 1, versículo 4, onde você vai perceber que foram mancebos, ou seja, jovens, que não houvessem defeito algum, formosos em parecer, instruídos em sabedoria, sábios na ciência, para poder servir na corte real da Babilônia. De acordo com o próprio pastor Severino Pedro da Silva, esse versículo vai falar a respeito tanto de Daniel como também dos seus amigos. E os amigos de Daniel são Ananias, Misrael e Azarias. Esses são os nomes dos rapazes, tá? Cuidado para você não ficar chamando somente Sadraque, Mesaque e Abidnego, como se popularizou. Mas seus nomes mesmo são Ananias, Misrael e Azarias, que foram separados para viver na corte da Babilônia. E aqui você pode destacar o exemplo aqui do sofrimento deles, mas o exemplo também de estar servindo a Deus no meio do sofrimento. Exemplo, você tem aí o testemunho de fé e coragem desses homens de Deus. A história de Daniel, de Ananias, de Azarias e Misrael demonstra um testemunho de fé e de coragem. Esses homens de Deus foram punidos por não adorarem a ídolos na Babilônia, mas permaneceram fiéis a Deus diante da sua fé inabalável, e Deus honrou esses homens. Dá uma olhada no capítulo 3 de Daniel, dá uma olhada no capítulo 6 também. Você vai perceber que Daniel e seus amigos enfrentaram situações difíceis. Seus amigos foram lançados em uma fornalha ardente e eles permaneceram fiéis a Deus, confiando no Senhor, o Senhor nos deu livramento. Daniel foi lançado na cova dos leões e na cova Deus agiu, fechando a boca do leão e deixando o seu servo fiel, permanecendo firme diante do Senhor e vivo para a glória do seu nome. Em segundo lugar, você pode destacar também a confiança e a sabedoria em Deus. Esses homens decidiram confiar em Deus. E nós, como pessoas cristãs, também precisamos confiar em Deus em todo o tempo. Romanos capítulo 8, versículo 28, vale a pena ser lido em sala de aula. Existem exemplos aqui de perseverança e livramento. Os 3 amigos de Daniel na fornalha ardente é citado aqui em Daniel capítulo 3, 17 a 18, vale a pena você ler esse versículo. E Daniel na cova dos leões, em Daniel capítulo 6, versículo 22,
Você pode ler esse texto também, onde confirma que esses homens de Deus agiram de acordo com o propósito de Deus. Observe o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que vai te dar fundamento para tudo isso que você vai estar explicando em sala de aula. Caminhando, se nós estamos te ajudando, e claro, você deseja o nosso material, você pode ser um dos nossos assinantes. O link está na descrição do vídeo, dá uma olhada, que Deus abençoe você. O segundo ponto vai tratar agora sobre a imponente Babilônia. Agora eu vou tratar com você esse contexto aqui da própria Babilônia para você entender e explicar aos teus alunos em sala de aula. No segundo ponto da lição, também é muito interessante você apresentar uma passagem bíblica junto com os teus alunos que se localiza em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, onde descreve que nós sabemos em quem nós cremos, que é a pessoa de Jesus. É fundamental você falar sobre isso em sala de aula. E o primeiro subtópico vai abordar sobre a capital imponente, ou seja, a própria Babilônia, como proposta do pastor Valmir Nascimento. Segundo o pastor Valmir Nascimento, o autor da lição, ele descreve que a Babilônia era localizada às margens do rio Eufrates. Era uma cidade-estado, naquele período e processo histórico, um importante centro do comércio daquele momento em si, do Oriente e do Ocidente. Lá foi o destino, então, dos exilados de Jerusalém, incluindo aqui o próprio Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então é fundamental você observar isso aqui também. A Babilônia, ela é descrita na Bíblia em diversas passagens. A Bíblia faz questão de referir a Babilônia em seu papel histórico contra Israel, mas também refere a Babilônia no sentido espiritual. Vamos explicar isso para você. Primeiro, vamos observar no contexto histórico. Você tem, então, 2 Reis, capítulo 24, versículo 14, onde você vai ler sobre o exílio. O exílio acontece, então, na própria questão bíblica, onde os judeus são levados para a Babilônia aqui. Isso é citado nesse texto. Além do livro do próprio Daniel também confirmar esse exílio. Capítulo 1, versículos 1 e 2 de Daniel, faz questão de falar sobre a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, referindo-se aí ao próprio exílio e à deportação dos judeus para a Babilônia. Você vai perceber também dentro da palavra a importância da Babilônia e a sua riqueza. Gente, a Babilônia ela é tão importante no contexto bíblico que a própria Bíblia hebraica está dividida nesse marco aqui do exílio. Exemplo, nós temos lá profetas anteriores e profetas posteriores. Anteriores ao quê? Anteriores ao cativeiro babilônico e posteriores ao cativeiro babilônico. Você percebe o profeta Isaías falando sobre a influência da Babilônia, lá em Isaías capítulo 13, versículo 19, em sua profecia, e também descreve a sua queda. Dentro da palavra, você vai perceber que o exílio, ele é por parte, claro, o juízo de Deus que causa sofrimento nos judeus por causa da desobediência e infidelidade e a ação da soberania de Deus. Jeremias capítulo 29, versículos 10 ao 11, fala que os exilados teriam então uma esperança na própria Babilônia, uma esperança de retorno, ou seja, depois dos 70 anos. Então, quando você olha para a história da Babilônia e olha para todo esse contexto, você descobre que essa história nos traz aqui exemplos fundamentais e servem de lembrete para a disciplina e a restauração divina. Servem também de lembrete que o cativeiro ele serviu para demonstrar fidelidade no meio da adversidade, onde as pessoas permaneceram firmes com o Senhor, como o próprio profeta Daniel. Ou seja, no meio desse contexto que nós estamos inseridos hoje, Deus também está à procura de verdadeiros adoradores que permaneçam fiéis ao seu nome no meio dessa influência babilônica espiritual do nosso tempo também. Pega isso e deixa Deus te usar. Caminhando, o segundo subtópico do segundo ponto fala sobre a ostentação da cidade. O pastor Valmir Nascimento também destaca a ostentação da Grande Babilônia. Historicamente, a própria Bíblia dá informações da ostentação daquele processo sociológico daquele momento. Quando você observa dentro do próprio Império Babilônico,
Você vê a grandeza da arquitetura, da questão imponente dos seus tesouros acumulados devido às conquistas de Nabucodonosor e à sua supremacia. É claro que em tudo isso aqui nós vemos a mão de Deus também. A Bíblia menciona várias vezes a tendência também do próprio Nabucodonosor em apresentar e ostentar sua riqueza. Você tem a passagem bíblica de Daniel capítulo 4, versículo 30. Vai para a Bíblia e mostra isso para os teus alunos. Ele faz questão de falar da sua grandeza, né? Do seu orgulho e da conquista que ele tem diante de todo aquele processo histórico ali. Ele vira o rei do mundo. É claro que também nós entendemos que Nabucodonosor ignora a soberania de Deus e por causa disso ele vai sofrer consequências, sendo narrado pelo próprio profeta Daniel, capítulo 4, versículos 31 e 32. Quando o rei ainda estava pronunciando essa palavra, Deus então joga o rei no chão e o transforma em uma besta, no sentido então cognitivo. Olhando para todo esse relato bíblico, você vai olhar para a queda de Nabucodonosor como um lembrete do seu orgulho. Olha só que interessante, o problema do orgulho e da confiança em materiais, em bens materiais que são efêmeros. O próprio profeta Daniel fala que tudo aquilo que recebe vem da parte de Deus. E olhar para a ostentação e grandeza da Babilônia e o orgulho de Nabucodonosor é entender que esse homem e aquela grande cidade caiu por causa dessa ostentação, por causa desse desejo de querer ser superior ao Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 18, nós lemos que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A própria Bíblia também nos dá a entender que a história de Nabucodonosor também nos dá uma grande lição, uma lição extraordinária, pois Nabucodonosor passa a ser restaurado no final daquele processo e reconhece a grandeza de Deus. Daniel capítulo 4, versículo 37. Olha o que ele diz. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz, todos os seus caminhos são justos. Isso aqui é palavra do próprio Nabucodonosor, registrado pelo próprio Daniel. Então, olhar para o orgulho da Babilônia, suas conquistas, é também entender que o orgulho traz prejuízos. Mas é também entender que Deus também é restaurador e misericordioso, como ele agiu também com Nabucodonosor. Caminhando, vamos então avançar junto com você para o nosso terceiro subtópico, onde nós vamos trabalhar sobre uma cultura pagã. De acordo com o pastor Valmir Nascimento, a religiosidade da Babilônia é uma religiosidade pagã. Olhando para a Bíblia, capítulo 3 de Daniel, versículos 1 ao 6, você percebe que Nabucodonosor cria uma grande estátua e obriga a população a adorar esse ídolo. Dentro do texto sagrado, observando a Bíblia, você vai perceber dentro das escrituras que essa perspectiva era comum naquele processo também. A escritura também relata, a partir da leitura do capítulo 5, versículo 4, que o rei Beltesazar, também mencionado nas escrituras, celebrava banquetes de adoração a ídolos, profanando então a adoração ao próprio Deus com os utensílios do templo. Então a cultura babilônica religiosa é uma cultura pagã. As escrituras também vão afirmar, de acordo com Daniel, capítulo 1, versículos 8 e 9, que Daniel, percebendo aquilo, colocou em seu coração não se contaminar nem com os alimentos que eram oferecidos. Observe como tudo isso está envolto em religiosidade. E olhar para essa proposta do pastor Valmir Nascimento é entender que há um aspecto espiritual também na Babilônia de hoje, ou seja, nessa cultura de hoje também. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós realizamos, com aquilo que nós pensamos. Há uma espécie de espiritualidade, até mesmo nos alimentos, nos exercícios. Nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus. E princípios de adoração são fundamentais para aqueles e aquelas que querem servir a Deus. Semelhante a Daniel, ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Isso aqui é fundamental para a explicação aos teus alunos.
ele conhecia da lei. É muito possível que os alimentos também eram sacrificados a ídolos. E Daniel então entende isso e agora rejeita, demonstrando a sua identidade de fidelidade ao Senhor. Caminhando, vamos agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos abordar sobre a cultura e o espírito da Babilônia. O terceiro ponto, então, vai abordar sobre a cultura e o espírito da Babilônia. Uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com vocês. Localiza em Salmos 119, versículos 11 e 12, onde nós precisamos ter um coração sábio. E o primeiro subtópico aborda sobre o símbolo de oposição aos valores divinos, como abordagem proposta do pastor Valmir Nascimento. Conforme o pastor Valmir Nascimento, a Babilônia é demonstrada na Bíblia como um símbolo de oposição aos valores divinos, ou seja, tudo aquilo que faz parte da nossa religiosidade, tudo aquilo que a Bíblia afirma como nossos valores. Valores contrários, então, à própria revelação do Deus vivo. A Bíblia descreve a Babilônia não apenas como uma cidade histórica localizada às margens do rio Eufrates, como acabamos de descrever para você, mas apresenta a Babilônia como um símbolo de oposição a Deus. Apocalipse 17:5 dá a informação que é conhecida então como a grande prostituta, ou seja, o sistema de valores sendo ensinados pela Babilônia é demonstrado agora como terra de abominações. A Bíblia também ressalta algumas passagens. Por exemplo, no Antigo Testamento, em Isaías 47, versículos 5 ao 11, a Babilônia é condenada por sua arrogância e considerada então invulnerável diante do próprio Deus vivo, onde o próprio Deus age com juízo contra a Babilônia. Dentro das Escrituras também você vai perceber que a Bíblia ela dá informação sobre profecias do espírito da Babilônia, sistema de valores que são contrários à vontade de Deus, preparados para a chegada do anticristo. Então, portanto, observar a Babilônia e o seu sistema de valores é entender que são valores contrários à vontade de Deus, reprovados então, rejeitados pela própria Escrituras. Isso também está presente no nosso dia a dia. Esse sistema de valores está sendo preparado no nosso tempo para a chegada do anticristo, como símbolo da chegada então do domínio dessa grande besta que surgirá, que a Bíblia também refere-se a ela como a sua chegada para o domínio então desse governo na Babilônia espiritual do período do processo da tribulação. Ou seja, a Babilônia descreve-se então aqui como um sistema de valores que rejeita então a verdade de Deus, a palavra de Deus, as escrituras, tudo aquilo que é voltado para Cristo. Em nosso tempo nós já percebemos que o espírito da Babilônia já está presente, preparando o caminho para a chegada do anticristo, registrado também na Bíblia. O próprio texto de Daniel refere-se à Babilônia como esse sentido de espiritualidade distorcida. Apocalipse vai confirmar isso também lá no capítulo 17. Mas é interessante você observar que mesmo nesse espírito de relativização, Deus levanta pessoas fiéis para servir o seu nome. E caminhando, segundo subtópico do terceiro ponto, vai tratar agora sobre a relativização da verdade. O segundo subtópico, então, aborda a relativização da verdade. O pastor Valmir Nascimento descreve que essa cultura da relativização da verdade é presente no nosso tempo. Essa desconstrução de valores absolutos. Zygmunt Bauman também reflete a respeito dessa realidade do nosso tempo, onde não há mais valores absolutos, onde as pessoas, então, passam a trabalhar em uma modernidade líquida, onde as pessoas hoje têm um pensamento, mas amanhã já distorcem, não há uma segurança e concretude sobre as suas afirmações. Esse detalhe também é muito importante, porque essa visão da cultura da Babilônia também está presente no nosso tempo e é algo desaprovado diante do próprio Deus. A Babilônia, conforme descrita na Bíblia, causa então corrupção e confusão moral. Isso está em Isaías 47, versículos 8 ao 10, onde a sua arrogância e confiança no seu orgulho reflete então a sua condução, que é contrária à vontade do próprio Deus. Quando você vai para a Bíblia,
Nesse contexto, ao estudar sobre a própria cultura da Babilônia, a Babilônia se vangloria, desconstruindo a verdade, os valores absolutos e zombando da palavra de Deus. A cultura da Babilônia, ela procura perverter a verdade. Ela é capaz de destruir valores fundamentais seguidos por aqueles que são fiéis. E agora coloca aqui valores falsos sendo informados, ou seja, alimentados pelo próprio engano. Apocalipse capítulo 18, versículos 2 e 3, a Babilônia é descrita como uma cidade que corrompeu todas as nações. Olha aqui, sistema de valores que corrompeu também todas as nações. Essa passagem vai ilustrar que a própria Babilônia ela influencia a cultura dos povos. Então, espiritualmente falando, você vai perceber que essa cultura da relativização, desconstrução de valores presente no nosso tempo faz parte do espírito da Babilônia, do espírito de desconstrução moral, de desconstrução ética presente no nosso tempo, profetizado também na própria Escritura, e Daniel viveu isso no seu processo. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico. Espero estar ajudando você. Deixa aqui teu comentário também. O terceiro subtópico vai abordar que a religião da Babilônia que conduz então à própria imoralidade. Segundo o pastor Valmir Nascimento, as falsas religiões elas acabam pervertendo os valores, são capazes de destruir também a fé. No nosso tempo, nós vemos também o espírito da Babilônia influenciando a própria religiosidade. Existem hoje pessoas que pegam a própria relação da religiosidade cristã e distorcem essa religiosidade a partir de teologias que não andam de acordo com a palavra, andam em caminhos então distorcidos. Exemplo, religiões influenciadas aqui pela própria teologia liberal, dentro do próprio cristianismo que enfraquece a fé. Nós temos exemplos de outras religiosidades ou de outras religiões, mas temos também de exemplos de religiosidades presentes também dentro do próprio cristianismo, onde há hermenêuticas distorcidas que não andam de acordo com as escrituras. Mas é fundamental você observar que a Bíblia fala sobre o perigo das falsas doutrinas e dos enganos, citados aqui em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, alertando sobre a chegada também desse espírito da Babilônia. O próprio Senhor Jesus alertou os discípulos a terem esse cuidado, em Mateus capítulo 7, versículo 15, ou seja, sobre essa distorção então dos valores que passam a ser agora corrompidos em nosso tempo na prática religiosa. A própria Bíblia fala sobre a influência de religiões pagãs que distorcem a prática do Evangelho. Paulo alerta sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ele vai advertir sobre esse espírito que claramente diz que muitas pessoas abandonarão a fé por influência de uma distorção maligna. Essa distorção maligna é conhecida como espírito da Babilônia. E esses versículos vão destacar exatamente esse esfriamento da fé. O apóstolo João também relata, em 1 João capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então você percebe lá atrás os próprios apóstolos e discípulos alertando a igreja sobre o espírito da Babilônia que influenciavam a cultura e influencia a nossa cultura hoje presente também, que está no caminho para a chegada do anticristo. E a própria Bíblia diz isso. E olha o que a Bíblia também nos alerta. João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Que você esteja liberto pela palavra e entenda através da palavra a verdade do Evangelho. Caminhando, último ponto da lição, quarto, vai trabalhar agora sobre vivendo o testemunho agora na Babilônia. O quarto ponto da lição aborda então a necessidade de testemunharmos no meio do espírito da Babilônia, nesse tempo presente. Um texto que eu quero compartilhar, Atos 17:11, que nós precisamos então agir como os bereanos, examinando as escrituras, entendendo a verdade do evangelho. E o primeiro subtópico aborda
sobre uma cidade para testemunhar. O pastor Severino Pedro da Silva faz a leitura então do capítulo 1, versículo 5. É importante você observar esse texto lá em Daniel. Vamos voltar para o texto de Daniel. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, o manjar do rei, a bebida dele. Aqui você percebe a necessidade do testemunho. Daniel e seus amigos decidem no seu coração em não se contaminar com as práticas e os manjares reais. É possível que eles eram adolescentes, entre 14 e 16 anos. Capítulo 1, versículo 8 me dá a informação que eles decidem no seu coração em não profanar a sua fé. A própria Bíblia faz questão de dizer que ele então coloca o seu coração diante de Deus. Eles não se contaminaram então com bebida forte. Provérbios capítulo 23, versículos 3 e 6 confirma isso. Você pode perceber também a Bíblia relatando que Daniel e seus amigos tomam a decisão de permanecerem firmes ao invés de aproveitarem os manjares do rei. Outro detalhe, os seus nomes também foram mudados de nomes hebreus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para outros nomes. Mas primeiro vamos observar o significado dos nomes desses homens de Deus. A Bíblia fala que os nomes eram dados para honrar o Senhor. Daniel, por exemplo, diz que Deus é meu juiz. Ananias significa tenho sido gracioso. Misael também significa quem é como Deus. Azarias vai dizer que o Senhor é quem nos ajuda. Olha só que nomes bonitos que esses rapazes têm. Esse significado, então, demonstra a maior riqueza que eles possuem, a glória de Deus sobre os seus nomes. Mas em Daniel 1,7, nós lemos e vemos também que os seus nomes foram mudados para significados diabólicos, ou seja, significados pagãos, daquele período na cultura da Babilônia. Daniel vai receber o nome de Beltesazar, que significa guia do rei, referente aí ao próprio ídolo Bel, que era adorado como principal ídolo na corte da Babilônia. Ananias vai receber agora o nome de Sadraque, que significa então regozijando-se pelo caminho. Você vai ter também outra mudança. O Misrael ele passa a receber agora o nome de Mesaque, que traz essa ideia de pronto alívio na Babilônia. E o próprio Azarias vai receber o nome de Abednego, servo da luz da Babilônia. Então, esses significados distorcem, então, tentam distorcer, então, a própria fé desses rapazes. Mas tendo o nome mudado, recebendo aí essa oportunidade de estudar em outra cultura e tendo agora o oferecimento de outros alimentos, eles decidem no seu coração em não se contaminar. Daniel 1,8, resolveu então em seu coração em não se contaminar com os manjares do rei. Aqui na palavra você percebe que eles decidiram permanecer fiéis em uma cultura hostil. E Deus honrou esses servos. Daniel 1, 17 ao 20, vale a pena você ler, onde você vai perceber que esses jovens foram honrados por Deus por causa do testemunho da sua fé. Esse testemunho também, uma cultura hostil, reflete também a nossa vida em Jesus. Colossenses capítulo 3, 23 e 24, nos dá a informação que nós devemos servir com excelência no mundo em que nós estamos inseridos, mas sem abandonar os valores cristãos. Que exemplo que nós temos aqui. E caminhando, o segundo subtópico do quarto ponto e último destaca agora sobre o seguinte argumento: testemunhando no mundo. Esse é o nosso papel como jovens cristãos. Um versículo que eu quero compartilhar com você, Daniel 1,17. Você precisa ler esse versículo, onde Deus concedeu a esses jovens mais entendimento, mais sabedoria da sua parte. Pastor Severino Pedro da Silva também destaca esse versículo exatamente para demonstrar que eles prevaleceram em todas as áreas na Babilônia, mas honrando a Deus, exaltando ao Senhor. Deus usou Daniel para interpretar sonhos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5. De forma extraordinária lá no exílio, como um servo de Deus. E o próprio pastor Valmir Nascimento também vai confirmar que nós vivemos também um mundo caído, influenciado pela Babilônia, mas precisamos também seguir o exemplo desses rapazes, seguir o exemplo de Daniel, de servir a Deus de todo o coração.
A própria Bíblia faz questão de dizer que Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, decidiram permanecer fiéis a Deus. E permanecendo fiéis ao Senhor, o Senhor dos Exércitos então honrou eles. Nós também precisamos pegar esse exemplo em transformar esse mundo pelo Evangelho. Romanos 12:2, nós precisamos aprender com João, 1 de João, capítulo 2, versículos 15 a 17, onde nós somos instruídos a não amar o mundo e nem o que o mundo há, mas servir a Cristo. Esse é o nosso papel nessa sociedade de valores distorcidos. Fazer a diferença como esses jovens. Que Deus em Cristo possa colocar também essa diferença no seu coração e que você seja o instrumento na palavra, em nome do Senhor Jesus. Concluindo a aula, nós vimos que as escolhas e a determinação de Daniel e seus amigos na Babilônia, nessa cultura hostil, reflete então esse testemunho de fé. Todos nós precisamos ter esse testemunho de fé. Todos nós precisamos servir a Deus de todo o coração e que você também possa fazer isso junto com os teus alunos em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante, deixa aqui teu comentário, gente boa. Se você pode, se inscreve no canal, deixa o likezinho porque me ajuda. Se você estiver assistindo a aula, tira uma foto aí, me marca no Instagram, vou ter o prazer de repostar esse material junto com você, para a glória de Deus, em nome de Jesus, conhecer você também, em nome do Senhor. Lembra que toda terça-feira a gente está por aqui orando, buscando ao Senhor, também trazendo a palavra e falando de oração. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Eu quero orar com você, pedindo a direção de Deus para que o Senhor confirme a palavra no seu coração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, te louvamos, Senhor, por essa aula tão importante para o nosso crescimento em ti. Usa o teu servo e serva que vai ministrar essa lição, capacita-os na verdade. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor concedeu ao teu servo, pastor Valmir Nascimento, para nos orientar. Assim, Senhor, nós queremos te bendizer, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar. Esse texto aqui, ó, Daniel, versículo por versículo, Severino Pedro da Silva, editora CPAD. Essa minha versão é a mais antiga. Vale muito a pena você ter esse material em mãos nesse trimestre. Indico também Israel no Exílio, textão extraordinário da editora Paulus e Academia Cristã. Esse material do Ralph Klein. Também indico para você Introdução a Teologia Pentecostal do Eduardo Leandro Alves, material extraordinário da editora CPAD, publicado agora recentemente. Indico para você também O Ensinador Cristão. Essa edição aqui é desse trimestre e aqui você vai encontrar recursos para te ajudar a entender a aula. E indico também esse ensinador, porque esse aqui eu tenho a oportunidade de escrever um artigo, gente. Olha só que coisa legal. Na página 30 tá aqui um artigo meu. Você pode até ler esse artigo aí junto com os seus alunos, tá? De como você pode melhorar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical. Indico para você também a revista Obreiro Aprovado, da editora CPAD. Gente boa, te aguardo por aqui na próxima terça-feira, se Deus quiser, onde nós vamos estudar a lição 3, sobre conservando os valores e guardando a identidade. Um beijão no teu coração. Que você possa ter uma ótima aula em nome de Jesus e que o Senhor te use na palavra para a glória do seu nome. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.